Rivas e ouvintes, fazendo as repercussões dos últimos acontecimentos, tanto na linha da troca do comando do Ministério da Saúde, e, portanto, os desdobramentos e o impacto na postura do Brasil perante a pandemia do coronavírus, mas também há muitos desdobramentos políticos, como a dura investida do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite em entrevista à CNN em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi acusado por Bolsonaro de ser péssimo para o país e de tramar para derrubá-lo do cargo. E já está com a gente na linha o deputado federal Paulo Pimenta. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, Lucas. Prezados amigos e amigas, ouvintes da Rádio Guaíba. Prazer. A substituição de Mandetta e logo em seguida essa investida de Bolsonaro em relação ao Rodrigo Maia, mas que não deixa de ser um recado para pelo menos parte do Congresso Nacional. Olha, Thaline, não há dúvidas, né, de que o cenário todo é um cenário preocupante, né? O mundo inteiro se debruça em busca de soluções, tanto de ordem sanitária, condições estruturais de saúde para poder dar conta, né? Nós temos aí questões relativas à infraestrutura dos hospitais, custeio, equipamentos de proteção individual, os problemas se multiplicando no Rio Grande do Sul e pelo Brasil, né? Muita dificuldade em conseguir transitar as propostas de apoio, né, à renda das pessoas, e especialmente as propostas de apoio a micro, pequenas, médias empresas, que são, né, as propostas de apoio para garantir a manutenção dos empregos, né, e o custeio das despesas fixas dessas empresas. E o Brasil mergulhado numa crise política, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pela trajetória do Mandetta, né? Mandetta foi uma pessoa que esteve na linha de frente do golpe contra a Dilma, hoje completa 4 anos, sempre foi um adversário do SUS, sempre foi uma pessoa, né, que militou contra mais médicos, votou a favor da PEC para tirar dinheiro da saúde. Agora, é preciso reconhecer que ele vinha adotando um comportamento, né, pelo menos seguia uma orientação da comunidade científica, da Organização Mundial da Saúde, né? E o Bolsonaro ele revela de maneira crescente, né, essa incapacidade de convívio com qualquer pensamento, com qualquer pessoa que pense alguma coisa diferente dele, né? Então foi assim, né? Tu vê que os maiores adversários hoje que a gente ouve falar dele é Joyce Hasselmann, até pouco tempo era líder do governo, Alexandre Frota, né? O Bibiano, que morreu, foi o coordenador da campanha dele, o secretário-geral do governo, né? Esses governadores todos, Dória, Witzel, Ibanez, Caiado, todos aliados de Bolsonaro, né? O próprio Rodrigo Maia, Davi, todos votaram no Bolsonaro, né? Então, eu acho que é muito preocupante, porque Bolsonaro ele se alimenta de uma lógica de guerra, né? Então, ele precisa constantemente oferecer um inimigo, quem é o culpado. É o PT, é o Lula, os movimentos sociais, né? Depois eram os traidores do partido, os governadores, né? A mídia durante muito tempo, né? Aí agora o Mandetta, que era o quinta coluna. Bom, agora ele veio para cima do Congresso, tá? Já atacaram o Supremo Tribunal Federal, já atacaram a OAB. Então eles estão muito de direcionar para o sistema, para a democracia, para o Estado Democrático de Direito. Não, o Bolsonaro está no limite de dizer, olha, eu não consigo governar com a democracia. Eu não consigo governar no regime, né, como esse sistema, onde o Poder Judiciário pode me proibir de
de fazer o que eu quero, onde o legislativo interfere, eu não consigo governar nisso, né? Então eu acho assim que nós estamos num momento muito delicado e muito perigoso para a democracia, e ele dá mostras, né, de desequilíbrio psicológico, emocional, político, tem uma mania de perseguição, né? Tem traços de esquizofrenia. Acho que a situação do Brasil é uma situação muito, muito, muito delicada também. Deputado Paulo Pimenta, boa tarde. É o Lucas Rivas falando com o senhor. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele afirmou que a Casa, o Parlamento, ele irá devolver estes ataques do presidente Bolsonaro com flores. Este recuo, ou melhor, esta falta de um revide mais forte, mostra que o Congresso tem sim como principal foco o enfrentamento do coronavírus em detrimento a estes ataques políticos? Olha, a gente está vivendo uma situação até muito interessante, né? Por exemplo, eu sou um deputado do PT. Todas as oportunidades que eu tive de conversar com o governador, com a secretária da Saúde, com a equipe da Secretaria da Saúde do Estado, com o prefeito da minha cidade, que é do PSDB, tá? Nós temos tido nesse período uma capacidade de convergência na tomada de posições, de decisões, que há muito tempo o país não assistia. Foi unânime na bancada gaúcha destinarmos 174 milhões das nossas emendas para o combate ao coronavírus no Estado, né? E dentro do Congresso Nacional tem ocorrido isso, né? Esse esforço, porque as pessoas têm que entender que o cidadão, as pessoas, elas moram na cidade. Por mais que a União ela seja a gestora do SUS, né? É o prefeito lá no município que tem que ter um leito que não tem o teste, que é cobrado de equipamento de proteção individual, a gestão dos hospitais, ou ela é municipal, ou ela é do Estado, né? Então, os municípios e os estados, eles têm, nesse momento, um papel fundamental, né? E o SUS, ele se estrutura dessa maneira. Então, essa ideia do Bolsonaro de estabelecer uma espécie de uma disputa, né, com o Dória, com o Witzel, com o Caiado, com o governador de Brasília, com o Congresso Nacional, com os prefeitos, com a OAB, com o Supremo Tribunal Federal, é como se todo mundo estivesse pensando assim, olha, gente, vamos deixar ele falando sozinho, né, e vamos fazer as coisas funcionarem. O Brasil não pode, né, por conta da loucura do Bolsonaro, permitir que essa tragédia tome uma proporção ainda maior do que ela terá, né? Então, e é uma coisa tão esquisita, gente, que setores do governo conversam com o Congresso num tom de cordialidade e de busca de soluções. Era assim com o ministro da Saúde, né? O ministro da Economia, o ministro que está lá, o Rogério Marinho, que está lá naquele Ministério da Cidadania. Então, a ministra da Agricultura reúne com o parlamento, busca alternativas, busca soluções. Então, dentro do próprio governo, tu tem um setor que estabelece, né, um certo nível de diálogo, de construção de saídas, de alternativas, e tu tem uma outra ala do governo, que envolve o presidente, que envolve o próprio, né, ministro das Relações Exteriores, ministro da Educação, né, o próprio Onyx, né, que optaram por uma linha de politização da doença que levam a uma situação como a de ontem, né, que assim, meio à crise você demite o ministro da Saúde, sai toda a equipe do Ministério, traz uma pessoa que tem várias qualidades como profissional, mas ao que me consta, nunca foi um gestor do SUS, não conhece o SUS, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma situação como essa, mudar toda a equipe técnica que vem conduzindo a política de enfrentamento do coronavírus é algo muito temerário, né? E aí não vai uma questão de partido A, de partido B, né? É uma questão quase que de racionalidade, né? De bom senso, né? Mas o que
repito, quer dizer, o governo Bolsonaro ele optou por uma linha, e não tem mais ninguém no mundo fazendo isso, de transformar a doença, né, numa ferramenta de disputa política ideológica, onde ele tenta aniquilar os seus adversários. Todo o discurso do Bolsonaro sempre é olhando para a sua reeleição, né? Então ele pensa sempre: eu não quero estar vinculado aos resultados da pós-pandemia, né? Como se isso fosse possível, como se esse problema fosse um problema que só o Brasil vai enfrentar, como se não fosse, né, a própria economia mundial que está diante de um dilema. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas infectadas no mundo e ninguém sabe até onde vai essa doença. Então o Bolsonaro ele vive num mundo, né, de que acha que a Terra é plana, que não existe o coronavírus, que as pessoas morrem de outras coisas. Eu vi uma declaração do Bolsonaro agora, 2 ou 3 dias atrás, dizendo isso: ninguém morreu de coronavírus, as pessoas morrem de outras coisas, morrem de parada cardíaca, insuficiência respiratória, não de coronavírus. Então é um discurso descolado da realidade. Agora, essas pessoas que estão morrendo na Itália, na Espanha, iam morrer igual, né? Isso aí são velhos, doentes, que morreram, e eles ficam inflando isso aí para me atingir, Agora, deputado Paulo Pimenta, em relação a essa questão que o senhor vem traçando a narrativa na resposta da pergunta do Lucas, o deputado Rodrigo Maia adotou um tom bastante ameno, disse que essa é a estratégia do Bolsonaro, justamente criar o conflito, no caso de ontem, segundo o Maia, para tirar os holofotes da demissão do Mandetta. Mas nós já vamos acompanhar, já começamos a acompanhar no Congresso Nacional uma série de reações políticas que deixa muito claro a queda de braço entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O presidente do Senado hoje pela manhã, após uma reunião de líderes, ou durante uma reunião de líderes na qual foi fechado o acordo, não colocou em votação a MP da possibilidade de trabalho verde e amarela, medida provisória que caduca na segunda-feira. E, mais do que isso, entregou a relatoria da medida provisória para o líder do PT no Senado, que é o senador Rogério Carvalho. Então, já são movimentos no Congresso Nacional, e não são os primeiros. A própria questão envolvendo o isolamento horizontal também gerou reações do Congresso Nacional, de que o Congresso, sim, está numa queda de braço política e que vai complicar bastante a vida do Palácio do Planalto daqui para frente. Veja bem, Thalita, eu não acho que é o Congresso, certo? Porque as posições que o Congresso, de maneira majoritária, tem expressado, elas têm absoluta sintonia com o que está, né, na boca da comunidade científica brasileira, dos nossos pesquisadores, da OAB, da CNBB, da ABI, das entidades médicas, né, do Poder Judiciário. Os próprios editoriais da grande mídia, todos eles, apontam para um conjunto de necessidades nesse momento, tanto de nível da saúde como questão da economia, e mais ou menos cria um ambiente, né, de convergências e de possibilidade de aprovação de determinadas políticas e iniciativas nesse momento. Então, como eu disse, inclusive uma parte expressiva do governo, os governadores, né, os prefeitos das capitais. Então a gente vai observar que há um núcleo ideológico, né, mais ligado ao presidente, que fez essa aposta, né? E as coisas, sabe, fica para nós, né, que isso aí passou do limite razoável, né? Então tu vê essa informação. O Bolsonaro foi lá naquela padaria no domingo pela manhã. Ninguém entendeu direito aquilo, porque o Bolsonaro nunca vai a padaria nenhuma, não ia tomar café em padaria nem quando não era presidente, né? Ele tem uma estrutura enorme no palácio. Qual era o sentido do Bolsonaro sair de casa domingo de manhã, contrariando todas as orientações, ir numa padaria? E agora a imprensa traz informação que o Mandetta mora perto daquela padaria, e que na quarta-feira daquela semana, no final da tarde, ele teria passado na padaria com a esposa, ele teria ficado lá de fora,
e a esposa entrou na padaria, o Fernandes comprou as coisas, não pode entrar. Então, que ele só foi na padaria, porque se o Mandetta falasse alguma coisa, pelo fato de ele estar andando, ele teria como argumento para dizer, mas tu também foi na mesma padaria que eu fui. Gente, isso é uma coisa de quinta série primária. Isso é uma briga de criança de 10 anos. Né? Então ele foi na padaria para poder dizer para o Mandetta, tu também foi. Aí eu fiz a mesma coisa que tu fez. O Brasil, sabe? É como se tu estivesse atravessando uma turbulência, um avião cheio de gente, aí tu descobre que o piloto está jogando videogame, está brincando, né? Deputado Pimenta. Sabe? Então é uma coisa de doido, sinceramente, sabe? É quase inacreditável o que a gente está assistindo. Pimenta, de uma maneira bem sucinta, gostaria que o senhor fosse bem sintético, rapidamente. A Câmara, nesta semana, abriu prazo de 30 dias para que o presidente Bolsonaro mostre o resultado do exame do coronavírus. Lembrando que ele fez aí exames da Covid-19 após ter retornado dos Estados Unidos e informou nas redes sociais que estes testes deram negativo, mas ele não exibiu a cópia dos resultados. Agora, então, a Câmara abriu um prazo de 30 dias com base em um requerimento de informações que foi apresentado pelo deputado federal do PT de Minas Gerais, o Rogério Correia, para elucidar este caso. Como repercute esta medida na casa? Veja bem, Brasília é a cidade do Brasil proporcionalmente com o maior número de pessoas infectadas. Você sabe já, do avião do presidente da República que veio dos Estados Unidos, 24 pessoas testaram positivo para coronavírus. Tá? Bom, quantas pessoas tem na comitiva? Quem eram as outras pessoas? Tem mais alguém que foi testou positivo? Quais são as medidas que foram adotadas pela comitiva, por integrantes da comitiva? Porque qualquer pessoa que testa positivo tem uma série de protocolos. Isolamento domiciliar, a identificação das pessoas com quem eles tiveram contato. Né? Existe um protocolo que tem que ser observado no caso de alguém testar positivo ou pelo menos estar suspeita. Então não é razoável que o Bolsonaro ache que ele não precisa informar as autoridades sanitárias de Brasília estas coisas que são fundamentais, inclusive, para poder ter uma política, né, adequada para impedir que o avião e os seus integrantes se tornem centros de propagação da doença. Então, em primeiro lugar, isso. Não vai aqui qualquer tipo de questão que não seja aquilo que é o protocolo natural, normal. Né? Mas o presidente da República, gente, quem fez questão de vir para a imprensa e dizer eu fiz o teste, deu negativo, em 2 oportunidades, foi ele. Diferente do Donald Trump, que fez o teste, o médico da Casa Branca assinou, foi publicado, né, disponibilizado para a comunidade científica, para a imprensa, os governadores que fizeram isso. Agora, alguém da comitiva testou positivo e não foi informado para as autoridades, o presidente, quando ele 2 vezes repetiu que o teste deu negativo, ele estava falando a verdade, todo mundo parte do pressuposto que sim. Assim, estava falando a verdade, por que ele não mostrou o teste? Isso não seria uma forma de tranquilizar o país, de revelar para a comunidade acadêmica, científica, para as autoridades sanitárias, para o próprio país, olha, eu sou o presidente da República e a minha situação é essa, eu não estou com nenhum problema. Aí o presidente faz 2 vezes o teste, ele mesmo informa que o teste é negativo, ninguém nunca, né, ninguém tem registro, no Hospital das Forças Armadas não há registro de nenhum teste que ele tenha feito. Foi solicitado para o Hospital das Forças Armadas a relação das pessoas que fizeram o teste, não aparece o nome dele, não aparece o nome da esposa, que também estava no avião, não aparece o nome dos filhos, que continuam convivendo normalmente. Mas por que razão, né, no momento que está todo o país e a comunidade internacional adotando um conjunto de protocolos de segurança, por que razão o Bolsonaro não deve também estar sujeito a esses protocolos?
Por que razão o Bolsonaro estaria acima da Constituição, acima da lei, acima das normas sanitárias? Isso é típico de uma visão ditatorial, né? Uma visão autoritária, Está bem. Uma visão desprezível, né? Para uma figura exercendo a função que ele exerce. Obrigado, deputado Paulo Pimenta, deputado federal por parte do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos aqui o contato dentro do Esfera Pública. Vocês, eu que agradeço muito. Um abraço em toda a turma aí, da equipe de vocês aí, também do Correio do Povo. Que todo mundo fique bem de saúde. Obrigado, deputado. Thaline, 1h35. Infelizmente, trago mais uma nota negativa, Thaline. Confirmado, viu? 9º óbito de um paciente aqui de Porto Alegre com coronavírus. Esta vítima é um homem de 70